Se o ser humano não lutar por si mesmo, nada feito. Essa é a única coisa que conta nessa vida. Lutar por si mesmo, buscar alguma coisa por si mesmo. E quando falo lutar por si mesmo, não me refiro às propostas do mundo moderno daquele que busca apenas a carreira, a projeção, o destaque profissional. Aquele que faz de tudo para parecer ser diante dos demais algo mais ou maior do que é. Infelizmente, a maioria ainda confunde o lutar por si mesmo com essas propostas pré-fabricadas e programadas pelo sistema no mundo atual. Quando falo sistema, na verdade me refiro a toda essa energia deturpada que hoje está aí agindo sobre as mentes humanas, mantendo a humanidade na sonolência. A maior parte dos seres humanos, quando fala de sistema, se refere a um grupo político, a um grupo empresarial, um grupo de financistas, um grupo de investidores ou diferentes grupos destas diferentes esferas. O ser humano ainda quer encontrar um culpado naquilo que é mais grosseiro, visível e palpável. O ser humano não desconfia que toda a desgraça, que o sistema está justamente nessas irradiações negativas que foram lançadas pela humanidade ao longo dos séculos e dos milênios. O que hoje constitui o anel trevoso, as energias trevosas. Tudo que os seres humanos lançaram por meio da sua má vontade, do seu egoísmo, da sua prepotência, da sua vaidade, da sua ganância, da sua perversidade, da sua decadência, tudo que os seres humanos irradiaram, lançaram, pensaram, sentiram nessa perspectiva, assumiu formas. Tudo isso foi sendo condimentado no anel trevoso. As iguais espécies foram se aglutinando, foram se densificando. E tudo isso agora está aí sobre a humanidade, agindo sobre as pessoas. É o retorno. Aquilo que os seres humanos lançaram para o ar, agora os oprime. Isso é o sistema. Isso é o sistema que mantém a humanidade aprisionada, estagnada. O sistema não é um banco, não é uma empresa, não é um investidor, não é a economia internacional. Tudo isso, na verdade, são instrumentos deste anel trevoso. Mesmo os maiores exploradores aqui no plano terreno são apenas instrumentos dessas energias trevosas. E assim que alguém se destaca nessa vida e consegue um certo posto na vida em sociedade, surge a prepotência na maior parte dos casos. Não estou aqui generalizando, mas quantos indivíduos que até um determinado momento da sua vida não tinham até uma boa vontade, um sentimento de querer fazer algo frente ao mundo, mas quantas pessoas não perderam isso, essa vontade, este sentimento a partir do momento que se tornaram bem-sucedidas financeiramente. A tentação está aí. Basta o ser humano se dar um pouco bem na vida que ele quer sempre mais e mais e mais e já não encontra limites e é tragado pelo sistema. Tragado por este sistema de matéria mais sutil. Este mundo das formas de pensamentos, este mundo das irradiações emanadas pela própria vaidade humana. Tudo isso assumiu uma forma e tudo isso vai conduzindo e influenciando as pessoas. Então o mal está nisso, nessa vibração sobre a humanidade.
As próprias empresas maldosas, os bancos maldosos, os políticos maldosos, as instituições maldosas, tudo isso é apenas uma consequência, é um reflexo desta energia pesada. Então, antes de querer lutar contra grupos políticos, contra empresas, contra mídias, contra corporações, os seres humanos precisam lutar contra a sua vaidade, contra a sua prepotência, contra a sua arrogância. Os seres humanos precisam romper a sua ligação com essas trevas. Porque enquanto os seres humanos estiverem conectados às trevas, servindo a essas trevas e não a Deus, estarão fortalecendo o sistema sobre a Terra. Sistema este que é, na verdade, muito mais de uma matéria sutil que está aí em volta da Terra do que ações grosseiras aqui na matéria grosseira densa. As ações grosseiras são apenas uma consequência desta energia pesada e trevosa. Esta é a luta que cada um precisa empreender dentro de si para se libertar da influência das trevas. E é neste sentido que neste vídeo estou argumentando. Lutar por si mesmo. O ser humano precisa urgentemente lutar por si mesmo, a partir de si mesmo, porque do contrário nada feito. Ou o ser humano se torna intuitivo, consciente, desperto, promovendo a manutenção desse estado de estar desperto constantemente, ou do contrário, ele se mantém adormecido, se mantém aprisionado, permanece aprisionado por causa da indolência, da preguiça, da sua comodidade. A busca pela comodidade torna o ser humano lento, moroso, incapaz de identificar as reais causas do seu fracasso nessa vida, as reais causas da dor, do sofrimento e toda essa opressão. As reais causas estão nessas energias trevosas e na mente, porque a mente comunga com essas energias, porque a mente se tornou um instrumento trevoso, porque o espírito adormeceu dentro da maioria. E onde o espírito adormece, não utilizando mais a mente, deixando a mente fazer as coisas por si, esta mente que faz as coisas por si, sem as orientações do espírito, sem assentir e consentir com a intuição, atuando como um instrumento da intuição, a mente que não atua como um instrumento da intuição serve às trevas. E daí o ser humano se torna um instrumento dessas trevas, um servo dessas trevas. E daí as pessoas ficam lutando umas contra as outras nos seus diferentes grupos, uns grupos contra os outros. Por isso as polarizações na vida em sociedade, e por trás de todos os grupos, de todas as polarizações, estão essas trevas, estão essas formas de pensamentos, estão essas energias densas e pesadas. Tudo que o ser humano pensa, que o ser humano sente, que o ser humano expressa, que o ser humano faz, assume uma forma no plano astral, ou em planos mais elevados, se o ser humano mantém o seu núcleo ativo. Se o espírito está ativo, o ser humano configura formas em planos bem mais elevados, acima do anel trevoso. E estas configurações, elas atuam como ganchos que mantêm o ser humano preso, ou que mantêm o ser humano ligado a energias mais elevadas. Isso fortalece, isso permite que o ser humano vibre melhor, guarnecendo-se frente a essas energias mais pesadas. Então a desgraça da humanidade é este anel trevoso, explicado por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Isso criou uma verdadeira cápsula, um verdadeiro encapsulamento em volta
da Terra. Se a humanidade não recepta mais energias luminosas, em sua maior parte, é que a maioria da humanidade está conectada exclusivamente às trevas, compactuando com essas trevas. Daí as pessoas sofrem as consequências e botam a culpa no sistema, o sistema econômico, o sistema político, o sistema cultural, sendo que isso que as pessoas denominam de sistema é apenas a consequência das próprias irradiações da humanidade, destas configurações que estão ali no anel trevoso. Isso retroage sobre a humanidade, criando um sistema aprisionador. As pessoas são prisioneiras de si mesmas, são vítimas de si mesmas, são escravas de si mesmas por causa desse excesso de mente que não permite ao espírito se fazer perceber, porque o espírito adormeceu dentro da maioria das pessoas. Adormeceu, literalmente. E as pessoas estão no piloto automático, nesta programação mental, nesta fabricação de conceitos, de condutas, de atitudes, numa era em que tudo é tão fabricado, tão enrijecido e engessado. A libertação precisa partir de dentro para fora. A libertação não é frente àquilo que as pessoas denominam de sistema, aqui na matéria grosseira mais densa, sistema político, econômico, cultural. A libertação é frente a estas irradiações trevosas, frente a esta frequência negativa que aprisiona, que pega o ser humano pela mente, pelos seus sentimentalismos que são manipulados pela própria mente. O que não tem nada a ver com a intuição, porque a intuição não é um sentimentalismo. Ela é um sentimento intuitivo, profundo, que permite ao ser humano enxergar as coisas com clareza, com sobriedade, com sensatez e com discernimento. Somente isso liberta uma vida intuitiva, cultivada constantemente através da manutenção espiritual. E a manutenção espiritual, ela se dá através da vigilância, do ser humano constantemente ouvir lá nas profundezas a sua consciência interior e fazer o que ela determina. É o ser humano manter esta leveza daquele que consente e que obedece à sua consciência interior. Isso fornece uma leveza e através desta leveza o ser humano se contacta, se liga, se conecta a energias mais leves. E essas energias mais leves, elas refrigeram, elas renovam, elas promovem uma sobriedade, uma sensatez, um equilíbrio, uma harmonia, a paz interior. Porque quem tem essa paz interior, mesmo em meio aos piores conflitos, porque ter paz interior não significa não experimentar e não vivenciar conflitos. Os conflitos fazem parte da vida nesta sociedade conflituosa, onde a maioria esmagadora jaz nas trevas. Quem está desperto, ele está no meio dessas energias pesadas, destas pessoas trevosas, e isso gera os seus conflitos na vida profissional, na vida familiar, no dia a dia. Mas, mesmo em meio a esses conflitos, é possível estar em paz consigo mesmo, desfrutar de uma paz de espírito que confere uma leveza, e esta leveza cria e promove um canal de ligação com energias também mais leves. É a lei da igual espécie, né? Junto com a lei da gravidade espiritual. Quem se torna leve internamente consegue se conectar a energias leves. É assim que funciona nesta vida, e esta é a forma, esta é a única forma, através de uma sintonização correta, de se libertar deste sistema trevoso, dessas energias pesadas que mantêm a humanidade presa e atada. E é neste sentido que falo de lutar por si mesmo. O ser humano precisa lutar por si mesmo, por si próprio, pois do contrário nada feito, será tragado, será acorrentado, preso.
por essas energias trevosas. É preciso manter o espírito livre e atuante constantemente. Esta é a única forma de seguir o seu caminho, lutando por si mesmo constantemente para não adormecer e ser tragado pelo mal. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!